Boa noite. Estou fazendo esse vídeo para poder esclarecer a vocês a respeito do conteúdo que foi postado no portal de vocês e dizer para vocês que nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode fazer no grupo ou me chamar no privado. E nós vamos falar sobre a biossegurança. A biossegurança nas condições da enfermagem. Nós sabemos que a biossegurança, ela existe para poder prevenir, controlar sobre vários riscos ou várias doenças que tem dentro da unidade hospitalar ou de outras instituições. É através da Comissão de Biossegurança que eles fazem as portarias, que eles fazem os protocolos de várias outras maneiras de prevenção. Na biossegurança também, dentro do protocolo de biossegurança, existe várias instituições que são responsáveis em estar cobrando esse tipo de cuidados referente ao profissional. Nós temos a vigilância epidemiológica, a vigilância em saúde, nós temos a vigilância da Fundação Nacional de Saúde. Dentro deles, todos têm as suas normas, as suas regras de como prevenir melhor para o profissional de saúde. Dentro também do protocolo de biossegurança, existe um protocolo que deve seguir a respeito dos riscos biológicos. Só que nós precisamos saber quais são os tipos de risco biológico que a população da enfermagem vai estar correndo risco. Dentro desses riscos biológicos, nós temos os químicos, os físicos, os ergonômicos, os riscos de acidente e os riscos biológicos. Através dos riscos químicos, o que o profissional de enfermagem está exposto ao risco químico? O risco químico são aquelas substâncias ou produtos que penetram no organismo por via respiratória, através da respiração, ou seja, aqueles materiais, aqueles produtos químicos que tem dentro da área hospitalar. E quando o profissional não usa o EPIs correto e não descarta corretamente, o profissional de enfermagem está correndo o risco de se contaminar com esse risco químico. Qual é o risco físico? O risco físico são as energias que estão expostas ao trabalhador, ou seja, os ruídos, as vibrações, que não está na normalidade, a temperatura excessiva ou a temperatura quente demais ou frio demais. Essas são as radiações, são os riscos físicos que o profissional da enfermagem pode estar se contaminando através desses riscos. Qual que é o risco ergonômico? O risco ergonômico é aquele que o profissional ele trabalha excessivamente, não tem uma postura adequada na hora de pegar um paciente, na hora de transportar um paciente para uma maca ou na hora de dar um banho em um paciente. O profissional de saúde ele não segue a maneira correta de abaixar, de virar o paciente, aí acaba lesionando a sua coluna ou lesionando algum outro membro. Então, esse é o risco ergonômico, que é quando o profissional ele causa um desconforto. Aí começam as várias dores nas costas, várias dores nas pernas, porque força demais e não usou a maneira correta de puxar o paciente ou até mesmo de virar o paciente. E os riscos de acidente? Os riscos de acidente é aqueles com pérfuros cortantes, que a gente, com agulha, quando vai encapar, que não se deve encapar, com aquele introdutor do abocate, com bisturi. Então, todos esses são os riscos de acidentes. E isso também afeta várias partes, tanto física
como moral do funcionário. Por quê? Porque se ele se contaminar com um risco de acidente, por exemplo, vamos supor que ele se fura com uma agulha, até ele achar a fonte de quem é, ele já vai ficar muito preocupado, vai ficar bastante nervoso, porque ele não sabe de onde que veio aquela agulha, qual patologia que o paciente tem, se é contagioso ou não. Ele pode, através de uma furada, ou seja, de um acidente de trabalho, ele pode estar contraindo uma hepatite, estar contraindo uma HIV. Então, esses são uns dos riscos que a gente tem de acidentes. Riscos biológicos. Os riscos biológicos é aqueles com que o funcionário ele tem contato com sangue, com o organismo contaminado, com coisas contaminadas, coisas orgânicas contaminadas, ou seja, com sangue, com paciente que está contaminado ou paciente que está tossindo muito e não toma os cuidados devidos de precaução, com máscara, de proteção. Então esses são os riscos biológicos. Os riscos ocupacionais, ele causa inúmeras sobrecarga de trabalho pro funcionário. Por quê? Porque quando a gente sobrecarrega, falta funcionário no plantão e a gente sobrecarrega o outro profissional, isso causa muito transtornos. E o paciente, o funcionário, ele começa a ter um desgaste exagerado, tanto físico como mental. E essa sobrecarga de trabalho afeta na qualidade de prestação de serviço. Ou seja, ele não vai prestar um serviço de qualidade. Ele não vai fazer o trabalho dele com eficiência e qualidade. Ele vai sempre deixar a desejar. Sem contar que ele pode também trazer vários transtornos psicológicos. O estresse, o cansaço faz o profissional da enfermagem a fazer inúmeros erros, acontecer inúmeros erros. Uma troca de medicação, de um paciente colocar no outro, ou de uma via na outra. Então, não pode acontecer. E é através da equipe de biossegurança que ele faz esse controle geral dessas situações que está acontecendo com o profissional da enfermagem. Nós temos também as condições físicas impróprias, que são as queixas dos trabalhadores, que são as doenças infecto-contagiosas, cardiovascular, as reações alérgicas, ou seja, de tanto a manipulação de medicação, de tanta a permanência deles dentro da instituição, com uma sobrecarga maior, eles acabam adquirindo várias patologias como insuficiência cardíaca, como cardiovascular e outras coisas mais. Então, nós devemos também, através da biossegurança, que a gente se preocupa pela exposição de substâncias tóxicas, ou seja, os riscos que todo o profissional de enfermagem tem através de sobrecarga de emprego, de trabalho, de plantão, sobrecarga, não usos corretos de EPIs e várias outras sobrecargas que o profissional tem. A exposição ocupacional do profissional, ele interfere muito e muito na qualidade da assistência. Por isso, nós devemos ter um plantão tranquilo, fazer corretamente todas as instruções que nos passada quanto à segurança, quanto aos riscos ergonômicos, quanto aos riscos tóxicos. A gente deve saber corretamente como descartar cada material. E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês
o descarte corretamente das outras coisas, dos materiais pérfero-cortante, dos químicos aonde devemos, e também falar para vocês o seguinte, que a NR que regulamenta a biossegurança da equipe de enfermagem é a NR32. É ela que faz cumprir todas as normas que as instituições têm para que o profissional não tenha nenhum risco de contaminação e nenhum risco à sua saúde.